Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre reações químicas, inorgânicas e balanceamento de equações. Muito bem! Toda reação química é um fenômeno químico. Você se lembra o que é fenômeno químico? Fenômeno químico é aquele que altera a estrutura da matéria. Agora, como que essa mudança na estrutura da matéria é feita? Nós dizemos que houve uma reação química quando os átomos, as moléculas ou os íons presentes, nas substâncias se reagrupam, formando novas substâncias. E aí, olha só que interessante. As substâncias que sofrem a mudança no processo do fenômeno químico, nós vamos chamar de reagentes. Enquanto que as novas substâncias, as que são produzidas, nós vamos chamar de produto, ok? Então, olha, as substâncias que sofrem a mudança, que são os reagentes, nós colocamos à esquerda da seta. As novas substâncias formadas no processo, na reação, nós chamamos de produto. E a setinha indica formação. Então, temos aqui, olha, exemplo. Nós temos o magnésio reagindo com o oxigênio, formando o óxido de magnésio. Toda vez que você tiver mais de um reagente, o que você vai fazer? Você vai colocar o sinalzinho de adição, ok? Para separá-los. Da mesma forma, se nós tivermos uma equação em que estamos formando mais de um produto, da mesma forma também colocaremos o sinalzinho de adição para separar os produtos que foram formados. Muito bem, agora nesse vídeo você vai ver o exemplo do que nós acabamos de falar. Preste atenção. À medida que queimamos uma fita de magnésio, começamos uma reação entre o magnésio e o oxigênio presente no ar, produzindo óxido de magnésio. A equação dessa reação é interpretada da seguinte forma: magnésio reage com o oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Quando a glicose é aquecida, obtém-se um pó preto formado por carbono e água acumulados nas laterais do tubo de ensaio. O percurso desta reação é mostrado pela seguinte equação: glicose reage formando carbono e água. Pelo aquecimento de uma mistura de ferro e enxofre, há a produção de uma nova substância chamada sulfeto de ferro 2. Essa reação é representada pela equação: ferro reage com enxofre, produzindo sulfeto de ferro 2. Muito bem, então você acabou de ver aí 3 tipos de reações que foram representadas por equações, certo? Muito bem, agora vamos falar sobre as evidências. Quais são as evidências da ocorrência de uma reação química? Que são observáveis, ok? Aquilo que você pode ver. Então, nós temos a liberação de gás, mudança de coloração, formação de precipitado, ou seja, precipitado é quando existe a formação de sólido, absorção ou liberação de calor, ou seja, nós percebemos aí uma alteração, uma variação na temperatura, liberação de luz ou eletricidade. Classificação das reações inorgânicas. Nós vamos falar agora sobre as principais classificações, que são síntese ou adição, decomposição ou análise, deslocamento ou simples troca e dupla troca, ok?
ok? Nós vamos falar agora sobre essas 4, que são as principais. Preste bastante atenção. Nós temos aqui reações de adição. A reação de adição ou síntese, ela é caracterizada pelo quê? Pela formação de um único produto a partir de 2 ou mais reagentes. Então, aqui no nosso esquema geral, nós temos o reagente número 1, que está reagindo com o reagente número 2, formando um único produto. Então, nós temos aqui como exemplo a formação do óxido de magnésio. Você precisa de 2 reagentes, o magnésio sólido e do gás oxigênio, para a formação do óxido de magnésio. Reação de decomposição ou análise. Na reação de análise ou decomposição, nós temos 2 ou mais produtos que são formados a partir de um único reagente, ou seja, a própria palavra já está falando, né? Decomposição, está se decompondo. Então, você tem um único reagente que está se decompondo em 2 ou mais produtos. Por exemplo, aqui nós temos a água. A água está se decompondo em gás hidrogênio e gás oxigênio, um único reagente, que é a água se decompondo em 2 produtos. Assista ao vídeo agora para que você conheça mais alguns exemplos de reações de decomposição. Presta bastante atenção. Se aquecermos o óxido de mercúrio 2, obteremos oxigênio e mercúrio. Se aquecermos o nitrato de chumbo, formaremos 3 produtos: óxido de chumbo, dióxido de nitrogênio e oxigênio. Os produtos obtidos aquecendo o peróxido de hidrogênio, cuja solução é usada para desinfetar cortes, são água e oxigênio. Dessa vez, em cada reação, há a formação de mais de um produto a partir de um único reagente. Reações que envolvem a formação de 2 ou mais produtos a partir de um único reagente são chamadas de reações de decomposição. Os produtos da decomposição do óxido de mercúrio 2 são o mercúrio e o oxigênio. O nitrato de chumbo é decomposto em óxido de chumbo, dióxido de nitrogênio e oxigênio. Já o peróxido de hidrogênio gera oxigênio e água. Muito bem. Agora vamos falar sobre as reações de deslocamento ou simples troca. Nas reações de simples troca ou deslocamento, nós temos uma substância simples que vai reagir com uma substância composta. E estas vão formar uma outra substância simples e outra substância composta. No entanto, veja só. Para que uma reação de deslocamento aconteça, é necessário que o elemento que constitui a substância simples seja mais reativo do que o elemento que constitui a substância composta. Então, por exemplo, aqui, olha só, nós veremos 2 tipos de reações de deslocamento, de metal e de ametal. Então, o que é necessário para nós neste momento? Nós precisamos conhecer a ordem de reatividade dos metais e de reatividade dos não metais, para determinarmos se essa reação vai ou não ocorrer. Então, nós temos aqui o deslocamento de um metal. Então, nós temos um esquema geral aqui, em que A representa um metal, e é uma substância simples, enquanto nós temos BC representando uma substância composta, onde B é metal e C é o não metal. Então, A vai deslocar B se ele tiver maior reatividade que B. Então, no caso, A é mais reativo que B, portanto, formou o composto também, né? Também uma substância composta AC
mais uma substância simples B. E isso só foi possível por quê? Porque A é mais reativo que B. Então, nós temos aqui, olha, a fileira de reatividade dos metais. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um deslocamento, se eu tivesse o níquel tentando fazer o deslocamento do alumínio, por exemplo, será que seria possível? Olha só, como é que aumenta a nossa reatividade? Ela está aumentando da direita para a esquerda, ou seja, o alumínio é mais reativo do que o níquel. Logo, não será possível fazer esse deslocamento, ok? Agora, por exemplo, se nós pegássemos o sódio é mais reativo que o alumínio. Então, sim, aconteceria, ok? Também temos aqui, olha, um exemplo de deslocamento de não metal. Da mesma forma, nós precisamos observar a fileira de reatividade. Okay? Então, nós temos aqui o flúor, mais reativo que o oxigênio, mais reativo que o cloro, mais reativo que o bromo, mais reativo que o iodo, mais reativo que o enxofre. Estão todos aqui? Não, não estão. Mas aqui estão os principais, os mais utilizados neste tipo de reação. Então, aqui A está representando um não metal. E agora ele vai fazer a substituição ou o deslocamento de quem? De C, ok? Então, como A é mais reativo que C, né? Então, nós temos aqui a formação do produto BA e o deslocamento, né? C, ok? Então, BA mais C. Veremos agora um vídeo sobre reações de decomposição. Presta bastante atenção. Se adicionarmos um pedaço de magnésio a ácido clorídrico diluído, podemos observar um borbulhar violento e o desaparecimento gradual do magnésio. O magnésio reage com o ácido clorídrico, formando hidrogênio e cloreto de magnésio. Se olharmos atentamente a equação dessa reação, podemos ver que um átomo de magnésio substitui 2 átomos de hidrogênio que foram anexados ao cloro. Os átomos são trocados entre os reagentes, o que resulta na formação de novos produtos. Esse tipo de reação é chamada de reação de decomposição. Muito bem. Agora, a última classificação. Reações de dupla troca. Essa daí você já está até um pouquinho mais habituado, pois nós já estamos falando dela desde quando falamos sobre os sais. Por exemplo, neste exemplo que nós estamos vendo aí, uma reação de neutralização entre um ácido e uma base produzindo sal e água. Então, toda vez que nós temos uma reação de dupla troca, ocorrem 2 substâncias compostas que reagem, formando 2 outras novas substâncias compostas. De maneira geral, é o seguinte, observe aqui o nosso esqueminha. Nós temos a substância número 1, formada por AB, e temos a substância número 2, formada por CD. Separemos da seguinte forma, cátions e ânions. Na substância AB, nós temos o cátion número 1 e o ânion número 1, ok? Já aqui em CD, o cátion número 2 e o ânion número 2. O que vai ocorrer aqui? O cátion da substância número 1 vai reagir com o ânion da substância número 2. Então, A reage com D, formando AD. O cátion da segunda substância reage com o ânion da primeira, formando CB. Então, como nós podemos ver aqui abaixo, o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio. Separemos, então, os cátions e ânions. Olha só, substância número 1, então o hidrogênio é o cátion número 1, o cloro, o cátion número 2. O ânion número 1. Então, cátion número 1, ânion número 1. No hidróxido de sódio, nós temos o sódio como cátion número 2 e a hidroxila como ânion número 2. Então, vamos fazer uma reação de dupla troca. Então, o cátion da primeira substância reage com o ânion
da segunda. Então, H+, mais OH-, formamos quem? Formamos a molécula de água, ok? Agora aqui, ó, o cátion da segunda substância, o cátion 2, reage com o ânion número 1. Foi uma dupla troca, certo? Formando, ó, Na mais Cl menos, vai formar NaCl. Agora vamos para a última parte da nossa aula, que é sobre o balanceamento de equações. Olha só, as equações químicas precisam estar de acordo com a lei da conservação das massas, ok? A lei de Lavoisier. E devem estar balanceadas para isso, tá? Então, para nós realizarmos o balanceamento, nós precisamos inserir coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico? É o número que fica antes da fórmula do composto, ok? O método que nós vamos utilizar aqui é chamado de método das tentativas, ou seja, você tentou, não deu certo, você tenta de novo, até conseguir. No entanto, você vai encontrar em diversas literaturas métodos diferentes. Eu vou passar para vocês aquele que eu acho mais eficaz e mais rápido para conseguir balancear uma equação química, ok? Então, siga os passos abaixo. É claro que em determinados momentos você vai observar que não vai funcionar, mas serão poucos, ok? Mas você vai perceber que em alguns momentos esse método não vai funcionar, tá? Que você terá que começar por aquele elemento que eu falei para você deixar por último, tá bom? Mas são poucos os casos. Então, olha só, a maioria dos casos sempre seguirão essa regrinha. Então, primeiro, para nós balancearmos uma equação química, em primeiro lugar, nós vamos acertar os coeficientes dos metais, ok? Então, você vai olhar na tabela periódica. É metal? É por ele que você vai começar, ok? Depois, nós vamos balancear os não metais, sempre deixando por último hidrogênio e oxigênio, ok? Depois que nós já balanceamos metais e não metais e nos sobrou somente hidrogênio e oxigênio, o que faremos? Escolheremos entre oxigênio e hidrogênio aquele que aparece menos vezes na equação, ok? Começa por ele. Normalmente, quando você balanceia um, o outro se balanceia sozinho, tá? Se autobalanceia, tá? Então, olha só. Este número que você vai colocar, que é o coeficiente estequiométrico, você sempre colocará na frente da molécula. E esse número multiplica cada índice de cada elemento presente na molécula, ok? Você não pode modificar nenhum índice, você só pode mexer no coeficiente, certo? Porque você só está fazendo um acerto, você está igualando, balanceando, tudo bem? Balancear nada mais é do que igualar. Veja agora um vídeo em que eu vou mostrar para vocês um exemplo de balanceamento químico. Presta atenção. Vamos escrever a equação da combustão de magnésio com oxigênio. A reação produz óxido de magnésio com a fórmula MgO. Como no caso de equações matemáticas, o lado esquerdo de uma equação química deve ser igual ao seu lado direito. Isso significa que o número de átomos de cada tipo deve ser igual nos dois lados da reação. Neste caso, o número de átomos de magnésio é o mesmo nos dois lados da equação, mas o número de átomos de oxigênio é diferente. Há 2 átomos de oxigênio do lado esquerdo, mas apenas um no lado direito. Para corrigir isso, escreva o número 2 antes da fórmula de óxido de magnésio. Agora, o número de átomos de oxigênio é o mesmo nos dois lados da equação. No entanto, acabamos dobrando o número de átomos de magnésio no lado direito. Agora são 2. Para equilibrar os átomos de magnésio na equação, precisamos ter outro átomo de magnésio no lado esquerdo. Então, colocamos o número 2 antes do símbolo de magnésio. Agora, nossa equação está corretamente balanceada
pois o número de átomos de oxigênio e magnésio é o mesmo nos dois lados da equação.